Bom dia, gente. Hoje vamos falar sobre Edir Macedo. Eu nunca gostei dele, né? Sempre o achei com um jeito de mafioso. E mafioso fino, como se diz aqui na minha terra. Assim, olha o que Andressa Urach tem a dizer sobre ele, né? A gente sabe que ela esteve na Universal. E ela recentemente, assim, não conseguiu processar a Universal por ter perdido 2 milhões na Fogueira Santa. Eu conheço uma senhora que foi da Universal, hoje ela ainda é evangélica, mas ela não é mais da Universal porque ela disse que já perdeu o carro na Fogueira Santa. E uma senhora que é testemunha de Jeová e que andava visitando minha casa, ela me contou que uma amiga dela, a irmã, está morando de favor na casa dela porque perdeu todos os seus bens para a Fogueira Santa. Ou uma mulher que era empresária, tinha um pequeno negócio, perdeu todos os seus bens, perdeu seu negócio e sua casa por conta da Fogueira Santa. Agora sim, né? Esse Deus é o dono do ouro e da prata, e esses pastores da Universal ficam extorquindo os fiéis. Isso aqui é o que diz Andressa Urach, que eu pesquisei. Andressa Urach disse que foi mais usada na igreja do que quando estava na prostituição. Porque ela disse que quando estava na prostituição, pelo menos ela ganhava. E que na igreja ela só perdeu. E que a Fogueira Santa acontece a cada 6 meses. Eles pedem tudo, né? Pedem casa, carro e seus bens. Ela disse que deu joias e bolsas. Ela disse que esperava salvar a ex-sogra e restaurar o casamento dela, mas o casamento dela acabou e a ex-sogra dela morreu. E a gente sabe que ela tentou processar a Igreja Universal, mas o pedido dela de processar foi anulado. Uma outra monstruosidade do pastor Edir Macedo foi sobre o pastor Lucas de Castro, que 35 anos que cometeu suicídio. Segundo a esposa desse pastor que cometeu suicídio, ele estava tendo um comportamento estranho, né? Ele morava na Bolívia com a esposa. Ela disse que ele não estava bem, dava sinais de depressão, tinha mudanças de comportamento, agia de forma estranha, e ela procurou ajuda, mas disseram para ele deixar de ser moleque e agir como um homem. Ele deixar de ser moleque e deixar de ter frescura. E Edir Macedo, ele disse, eu não vou chorar a morte da bezerra, ele não era um homem de Deus, eu vou pensar em quem está vivo. Eu passei por coisas piores do que ele passou e não cometi suicídio. Vejam a falta de empatia e de amor ao próximo. Só não vê quem não quer, o pior cego é o que não quer ver. E o que eu estou dizendo, eu digo a vocês. Assim como Jesus Cristo disse, quem tiver ouvidos para ouvir, ouça, eu digo, quem tiver cabeça para pensar, pense. Uma outra coisa muito séria aqui, né? O caso Lucas Terra. Que Lucas Terra era um menino de 14 anos da Bahia que era membro ativo da Igreja Universal do Reino de Deus, né? Assim, a vida dele era o quê? Era de casa para a igreja, da igreja para casa. Ele foi assassinado em 21 de março de 2001 na Bahia. Ele teria sido abusado sexualmente e depois queimado vivo pelo pastor Silvio Roberto Galiza, um bispo, um obreiro e um segurança da Universal. As testemunhas que depuseram contra Galiza foram ameaçadas por outros membros da igreja. A moça que era namorada de Lucas Terra e que testemunhou foi perseguida, humilhada e expulsa. Segundo uma outra testemunha, M.O.C., não sei se era menor de idade ou se não pediu para seu nome ser dado, o regime ali é militar e dizem que os fiéis têm que falar tudo em nome do Senhor, até mentir.
A equipe do Jornal à Tarde foi ameaçada e perseguida por ordem do bispo João Leite. E, segundo Galiza, mataram Lucas por ter visto e falado que tinha visto o bispo Fernando Aparecido e o pastor Joel Miranda fazendo sexo. E que por isso ele foi violentado e depois queimado vivo. Galiza já havia sido afastado de uma outra sede da Universal por comportamento impróprio, porque dormia com garotos na mesma cama. Eu vi o caso de Lucas Terra no Linha Direta, e ele parecia completamente obcecado pelo garoto, pelo que passa no Linha Direta. Agora veja isso, os pais de Lucas Terra, né, acreditando que ele estava seguro porque ele estava na igreja, né, o menino não fez nada de errado, a vida dele era o quê? Era de casa para a igreja, da igreja para casa. Aí de repente o quê? O que é que você recebe? Um corpo carbonizado, não é? Para enterrar. E o pai de Lucas Terra morreu sem ver a justiça ser feita. Vejam como é o esquema dessa Universal. Uma outra coisa também é que a Universal, além de estar muito ligada à política, não é? Também está ligada à polícia militar aqui no Brasil, né? Há um tempo, PMs têm reclamado sobre ser obrigados a participar de cultos da igreja promovidos pela UFP, a Universal nas Forças Policiais. Quem não for evangélico passa a ser perseguido. PMs que se recusaram a ir em horário de serviço, ou seja, PMs estão indo em horário de serviço para esses cultos, né? Horários em que eles deveriam estar protegendo a população, né? Relatam que sofreram perseguição. Passou no canal de Ian Neves que um policial não quis ir porque ele é católico. E ele teria sido obrigado a ir depois de um turno de 12 horas. Pense bem, depois de 12 horas a pessoa está cansada, né? Outro disse que era ateu e era da esquerda. E passou a ser hostilizado por ser ateu e da esquerda. Olha, embora a UFP alegue oferecer assistência psicológica e espiritual, muitos PMs andaram reclamando de pressão para participar desses cultos. Pressão, né? Isso é abertamente contra o Estado laico, né? A Igreja Universal está se metendo em tudo, né? A Record, né? Política. Outras denominações evangélicas dizem que a Universal é uma seita, porque não se baseia em escrituras. E está muito comum, né? Muitos pastores estão dizendo que outros pastores são, na verdade, falsos pastores e falsos profetas, porque ficam falando o tempo todo em revelações. Outra coisa que criticam na Universal é essa teologia da prosperidade. Eu já falei sobre o pastor que criticou Sarah Shiva por ela ter dito que Bolsonaro por ela e tantos outros pastores terem dito que tinham visto a vitória de Bolsonaro, né? Porque ficam reclamando que esses pastores ficam se metendo em política em vez de quê? De ficar estudando as escrituras, mas não, é coisa de sessão de descarrego, teologia da prosperidade, se envolver com política. Porque pastor, padre, não é para chegar e alegar, se ligar a nenhum político, seja de direita ou de esquerda, não é? Isso é contra o Estado laico. Assim, outros pastores não veem com bons olhos a teologia da prosperidade, né? Suspeitam que os líderes enriquecem às custas dos fiéis, além da rigidez e estrutura de obediência cega ao líder. E outra coisa também é que, assim, a Igreja Universal é acusada por outros pastores de usar poder econômico e político para proteger seus interesses, além de financiar campanhas e eleger seus membros para cargos públicos, né? E Edir Macedo e a Record foram condenados após o bispo comparar gays e lésbicas a bandidos. Caio Fábio disse que conheceu... Caio Fábio, o reverendo Caio Fábio, que critica muito Edir Macedo e Silas Malafaia, ele disse que Malafaia é um grande mentiroso. Eu vi isso no canal Teologia Reversa de Antônio Miranda, para mostrar a vocês que eu não estou inventando nada.
Ele disse que Malafaia, há um tempo atrás, condenava a teologia da prosperidade e que agora ele a usa descaradamente, né? Outra coisa, na ocasião da morte da cantora Clara Nunes, Edir Macedo disse que foi revelado para ele a posse de um espírito demoníaco que se manifestou em uma sessão de descarrego que disse que ia levar a cantora para o inferno. A gente sabe que a cantora Clara Nunes, ela era seguidora da Umbanda. Olha, Edir Macedo, ele está interessado em qualquer coisa, menos no bem-estar espiritual dos seus fiéis. Isso é muito claro. Ele não mostrou a menor compaixão pelo pastor que cometeu suicídio. O caso Lucas Terra mostra bem o sistema de corporativismo que existe nessa igreja. Mostra muito bem. Pessoas que eram da Universal, deixaram a Universal, hoje elas continuam evangélicas, mas elas não querem mais saber da Universal por conta de terem perdido seus bens. Agora, a Universal o que? Vende essa ideia de prosperidade e engana os trouxas. A gente tem que tomar cuidado com essas igrejas que pregam, da linha neopentecostal, que ficam pregando teologia da prosperidade. E muitos pastores e padres ficam falando que essa teologia da prosperidade é o que mais atrai os trouxas. Padre Reginaldo Manzotti disse que, assim, que a teologia da prosperidade é o quê? É como uma estratégia de marketing bem feita. Tenham todos um bom dia.